Hebreus 9. Quem encontrou, diga amém. Está gostoso sentado aí? Então levanta, por favor. Em reverência à poderosa palavra de Deus. 9:1 diz assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças do culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães, a proposição ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Pai, em nome de Jesus, nos dá entendimento da Tua palavra, que possamos sair daqui mais avivados do que entramos, para a glória de Deus. Você que crê, diga amém, tome seu assento e vamos juntos meditando na poderosa palavra do Senhor. Meus irmãos, Moisés, olhe para cá, por favor. Ele viu os céus. Quando ele estava no Sinai e ele jejuou 40 dias, Deus foi abrindo a mente de Moisés e ele teve uma visão do tabernáculo que estava na glória, o santuário, perdão, que estava na glória. E ele fez um tabernáculo baseado no que ele viu na glória. Está entendendo isso? Então, o que Hebreus está dizendo é o seguinte, que aquilo que víamos no tempo de Moisés era um retrato ou uma cópia, lógico com limites, né? Uma cópia limitada de algo celestial. E nesse tabernáculo havia pelo menos 3 partes. Quantas partes? 3. Havia o pátio ali, o átrio exterior. Depois havia um outro tabernáculo, né? Esse era só cercado. Depois havia um tabernáculo menor, tinha 2 partes. Como eu falei que eram 3, então a primeira era fora, a parte exterior, e dentro havia 2 partes. Uma parte maior, onde ficavam algumas coisas que o escritor de Hebreus citou, e dentro do lugar menor, chamado Santo dos, ou Kadosh Kadoshim. Diga Kadosh Kadoshim. Falou hebraico agora, ó, Santo dos Santos. E havia um véu que separava. Véu que separava. Como é que é? Mas ali separava ainda. Não podia cantar essa música lá. O véu estava lá. Quantas vezes o sumo sacerdote podia entrar ali? Por ano, quem sabe? Uma vez por ano. Eita, povo bom de Bíblia. Uma vez por ano. Que dia era esse? Yom Kippur. Diga Yom Kippur. Yom Kippur significa o dia da cobertura. Já ouviu falar daquela boinazinha? Quem já foi para Israel aqui? Levanta a mão. Só para ficar inveja de nós. Só eu? Ô glória! Quem já foi para Israel? Ô glória! Só nós dois, irmão. Ô maravilha! Tem inveja não? Que inveja não é de Deus. É inveja gospel, pastor. Aí pode. Escuta, os judeus lá usam um chapeuzinho na cabeça, não usam? Como é que chama aquilo lá? Quem sabe? Kippah. Yom Kippur. Kippah. Kippur. Palavras parecidas. É cobertura. Kippah é cobertura. Nós não usamos mais. Por quê? Porque a nossa cobertura é espiritual e invisível. É o sangue de Jesus. Amém? A gente usa no sol, né? Quando está sol, põe um chapeuzinho, tudo bem. Vai ficar andando aquela boinazinha lá, você não é judeu, você é cristão. Aleluia. Então, meus irmãos, era o dia da cobertura. Uma vez por ano esse dia acontecia. O Gadol, que é o sumo sacerdote, o grande sacerdote, entrava uma vez por ano. E ali naquele lugar, tem uma arca aqui, que bênção. Ele aspergia, parece que é combinado. Ele aspergia sangue sobre a arca. O que é, como é que se fala arca em hebraico? Aron Berit. Diga aí, Aron Berit. Ou Aron Brit. É baú da aliança. Então ele entrava uma vez por ano, aspergia sangue e saía. Quando ele estava aspergindo sangue, segundo os que estudam o judaísmo, Deus falava com o sumo sacerdote, dava instruções ao sumo sacerdote. E ele saía de lá e contava para o povo. Tá bom, pastor, o que isso tem a ver comigo? Olhe para cá, por favor. O Velho Testamento são sombras de bens futuros. O Velho Testamento está apontando para alguém maior que viria.
O Velho Testamento é só um rabisco da arte final. E quem é a arte final? É uma pessoa, o nome dele é Jesus Cristo. Tudo que o Velho Testamento está tentando mostrar é a revelação do Filho de Deus. E a arca era o símbolo do quê? Da presença de quem? Presença de Deus. Diga, a presença de Deus. Então, se você fosse pesquisar no Google da época, né? Ok, Google, presença de Deus, onde fica? O Google ia dizer assim, se ele existisse, né? Ele dizia assim, a presença de Deus fica sobre a Arca da Aliança. E onde fica a Arca da Aliança? Andando no tabernáculo. Quando Moisés para e eles fazem o tabernáculo, a Arca da Aliança é colocada e a coluna de nuvem aparece se for de dia e se for à noite a coluna de fogo. É legal em inglês, né? The Pillar of Fire. A coluna de fogo aparecia ou de nuvem, dizendo o seguinte, eu estou aqui. O que a arca nos faz lembrar? De alguém que se chamava Emanuel. Como assim, pastor? Um dos nomes de Jesus é Deus conosco. Não, você não entendeu, irmão. Até vou descer aqui. Ficando velho, não é bom pular, não, que misericórdia. É mais de meio século, né? A presença de Deus conosco. Diga assim, Emanuel, diga Emanuel, é Deus conosco. Agora diga com mais ousadia ainda, Emanuel, é Deus comigo. E daí, pastor? Querido, quando Deus está com alguém, essa pessoa vai ser diferente das outras. Prova, pastor. Vou provar porque gosto de você e quero voltar. Quero que o pastor Maurício me chame de novo. Eu levei um susto, né? Eu vi um cara bonitão, assim, organizando os carros. Era o pastor. O pastor de vocês é uma bênção, irmão. Tem pastor que o gás desse tamanho aqui, ele vem de helicóptero. Ele nem pisa no chão mais. Pastor é homem de Deus. Agora escuta. Eu vou provar para você que Deus com você dá uma diferença. Quem já ouviu falar de Youssef, José, que foi vendido como escravo pelos irmãos para o Egito? Quem que ele está apontando? Hein? Alguém que foi vendido pelos irmãos como escravo por algumas moedas de prata. Quem que ele está nos fazendo lembrar? Alguém que foi vendido por alguém do seu próprio povo. Jesus. Mas José, ele foi vendido nu. Quando ele estava no mercado de escravos, olha que vergonha. Ele estava despido. Por quê? Porque a pessoa que ia comprar o escravo não queria que tivesse nenhuma enfermidade, nenhuma parte quebrada, faltando, ou muitas cicatrizes. Então ele tinha que ver a pessoa assim como nasceu. Pode ver que vergonha, imagina que vergonha. Assim, mostra os dentes. E José teve que mostrar os dentes. Se mova, faça assim, faça assado. Legal, vou ficar com isso aqui. Quem comprou ele? Potifar. Um homem que foi para uma outra terra sem nenhuma gravata, irmão, sem nada, sem nem o RG, nada. A Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. Por quê? A Bíblia diz porque Deus era com ele. A arca simbolizava a presença. Jesus simboliza a presença. Ele é Deus com você. Não, irmão, você não é qualquer pessoa. Você tem Deus com você. Essas dificuldades, o diabo está torcendo para que você saia daqui sem entender que Deus é com você em Cristo Jesus. Aleluia. Deixa eu até voltar ali para o altar. Então, meus irmãos, a arca representava a presença de Deus. Jesus é a presença de Deus conosco. Isso é tão verdade que quando Deus quer trazer algo da velha aliança para a nova, ele diz assim, eu quero levantar o tabernáculo de Davi, que está caído. Quem já viu esse texto? Agora eu te pergunto, gente, o tabernáculo de Davi era o mais simples, porque era uma tenda assim meio Zé Qualquer, que qualquer pessoa podia ver a arca. Eles ficavam tocando louvores lá, mas não era o templo, nem o tabernáculo de Moisés. Graças a Deus eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus eu diria assim, vou refazer o templo de Salomão. Muito mais bonito, era ouro. Agora, a tenda de Davi era uma coisa super simples. Mas por que Deus tinha saudade da tenda de Davi e não do templo? Porque a tenda de Davi, qualquer pessoa podia olhar para a arca. Aquele véu ainda não existia. Foi existir de novo no templo, quando Salomão edificou, porque Davi não pôde edificá-lo. O que Deus estava dizendo aquilo lá? Vai chegar um tempo que todos que quiserem vão poder carregar a minha presença. O que mais tinha na arca? Essa aqui eu não sei se tem. Ela tem coisas dentro dela ou não? Eu podia colocar uns negocinhos, né? Mas dentro da arca, haviam 3 elementos. Havia ali dentro da arca o maná,
a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Vamos de novo? Maná, faz assim com o dedo. Maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Cada um desses elementos apontava para o pecado de Israel. Por isso que tinha 2 querubins na tampa, e esse cidadão, o Gadol, entrava uma vez por ano para jogar sangue sobre a tampa. Porque onde há sangue, há remissão de pecados. Por isso que é Yom Kippur, o dia da cobertura. Quem está me entendendo? Quem está comigo aqui? Amém? Está fazendo sentido para você? Naquele dia, o sacerdote cobria a arca com sangue de um animal inocente. Isso nos faz lembrar que a arca trazia dentro dela coisas que não era bom que Deus olhasse dentro, porque essas coisas dentro traziam a memória de Deus, os pecados de Israel. Vou te provar aqui rapidamente. Primeiro, o maná. Qual é o sinônimo de maná? Outro nome para o maná. Quem pode me ajudar? O pão dos anjos, quase. Está perto. O pão dos anjos. Pão do céu. Gente, é aquilo que os anjos comiam. Na mesa tem muito mais coisas lá, com certeza, né? Mas um dos elementos que estava sobre a mesa dos anjos desceu à terra, o nome daquilo era maná. Quando o povo disse assim, não tem o que comer aqui no deserto, o que Deus faz? Faz descer o maná. Diga maná. Maná é uma pergunta em 2 idiomas que se juntaram, egípcio e hebraico. Maná significa, o que é isso? Diga o que é isso. O que é isso é maná em português. Eles diziam maná, maná, maná. Eles diziam uns para os outros, das tendas uns dos outros. Mais ou menos 3 milhões de pessoas acordaram antes do sol nascer dizendo, maná, o que é isso? Ei, o que é isso? Na língua deles saiu maná. Só que, com o passar do tempo, eles começaram a pegar raiva do maná. Eles disseram assim para Moisés, Moisés, a nossa alma está cansada desse pão nojento. Nós estamos com saudade dos alhos, dos temperos do Egito. Queridos, Jesus disse, os pais de vocês comeram do maná e morreram no deserto. Mas eu sou o pão do céu. Aquele que comer de mim nunca morrerá. O problema é que a senha que eles falam para Moisés é a nossa alma está cansada, mas o corpo não estava. Tudo que eles precisavam para ter energia, para ter saúde, o maná tinha. Não dá tempo de explicar que o maná era como gelo, como escamas. Como gelo que caía, eles pegavam, jogavam no fogo e saía um pão. E alguns dizem que o pão tinha gosto de mel e gosto de pão com azeite de oliva. Cuidado! Porque a arca nos faz lembrar a Cristo. E Cristo é o pão de Deus. Tudo que você precisa é o Evangelho. Como assim, pastor? Você não precisa de pregações elaboradas. Você não precisa de pregadores que falam de muitas coisas. Você precisa ouvir o seguinte: Jesus Cristo te amou tanto que morreu no seu lugar. E ai de você se você começar a dizer assim, não aguento mais ouvir sobre o Calvário. Não seja um crente almático. O pregador precisa me emocionar. Não, você não precisa ser emocionado. Você tem que ser avivado. Tem que deixar que o fogo de Deus te atinja. E outra, não é obrigação dos pregadores nem dos pastores daqui ficar colocando fogo em você, colocando óleo. Você já vem de casa queimando para a glória de Deus. Então, quando eu e você entendemos que o único alimento para a minha alma é a palavra, e mais especialmente Cristo na palavra, eu vou dizer assim, eu não quero tempero nenhum. Você não precisa me enganar colocando um monte de coisa. Eu quero só o evangelho raiz. O evangelho que diz que o meu nome está escrito no livro da vida. Então, o maná mostrava uma insatisfação que os hebreus tiveram. Outro elemento dentro da arca, esse eu vou parar um pouquinho mais para falar, é sobre a vara que floresceu. Queridos, era uma vara de amendoeira que estava há muitos anos fora da árvore. Tenta fazer isso na tua casa. Em primeiro lugar, o dia que você estivesse achando, eu estou me achando, faz chover pão do céu. Não precisa ser muito, não. Uma bisnaguinha. Fica orando assim, Deus, uma bisnaga. Não vai acontecer. Pra você lembrar que você não é nada.
Mas uma mais difícil ainda, eu estou morando agora numa chácara e eu tenho lá uns cajados, né? Por quê? Porque meu vizinho tem uns Rottweilers, né? Então é bom andar preparado, né? Para apacentar os Rottweilers. Eu tenho umas madeiras lá. Querido, vai lá em casa e ora para fazer a madeira florescer. É impossível. Mas por que ela floresceu? Porque os hebreus, quando Moisés falou assim, ó, tem uma boa notícia. Eu estava lá na minha reunião online com Deus, e Deus falou para mim que o meu irmão Arão vai ser o sumo sacerdote. Sabe o que o povo falou? Arão não. Tem tanta gente melhor, chama outro. E sabe o que Deus teve que fazer? Deus teve que fazer com que cada príncipe trouxesse uma vara, e aquela que florescesse era a assinatura de Deus, que Deus estava com aquela pessoa. E 11 varas voltaram mortas, mas da tribo de Levi, a vara de Arão floresceu com flores, folhas e frutos. E detalhe, a arca fazia permanecer esse pedaço de madeira vivo. O maná dentro da arca não apodrecia e a vara não morria. O que é isso, pastor? Em primeiro lugar, assim como com Jesus, não quiseram ele. Dizer, não, você não, Yeshua, você é filho como convinha, né? Apesar que era só o pai adotivo. Você é filho do carpinteiro. Você é filho de Maria. Seus pais eram tão pobres que quando foram dedicar você no templo, trouxeram 2 pombinhas. Você não é ninguém. E detalhe, nenhum de nós escolheu onde ia nascer. Se eu tivesse escolhido, eu tinha nascido filho do Silvio Santos. Lá. Mas Jesus, ele escolheu onde nascer. Abra a tua mente. Jesus escolheu. Foi o único, entre aspas, ser humano que pôde dizer assim, vou nascer ali. Não escolheu um palácio. Não escolheu pessoas ricas. Escolheu uma adolescente e o esposo dela, para ser o pai adotivo, um carpinteiro. Meus irmãos, o povo de Israel disse assim, nós não queremos você. Nós não aceitamos você. Você não será o nosso Messias. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de Deus de se tornarem filhos de Deus. E tem mais. Aleluia. E tem mais. Quando você está no Messias, aquilo que aconteceu com o maná, acontece com você. Como assim? Você não sente falta de nada. Você está completo. Uma vez conversando com uma moça, muito querida da igreja, ela falou assim, pastor, como eu sei se estou salva? Falei, pergunta fácil, né? Pergunta super difícil. Aí Deus me deu graça, eu falei assim, filha, é o seguinte, ó. Se você tivesse uma carta em branco para fazer o que você quisesse durante 24 horas, o que você faria? Você iria numa balada? Você iria usar drogas? Você ia ter múltiplos parceiros? O que você ia fazer? Mas como assim, pastor? Não, você poderia fazer o que você quisesse que Deus não ia se importar. Ela falou, pastor, eu ia curtir todas. Eu ia aprontar um monte. Eu falei, ok. Pergunta para mim agora. E você, pastor? Eu ia fazer as mesmas coisas que eu faço. Eu ia vir no culto, eu ia vir na oração da madrugada. Então, filha, ela ficou meio desanimada, né? Pense sobre isso, porque você precisa provavelmente nascer de novo. Quem entendeu isso, diga amém. Então, meus irmãos, entenda isso aqui. Quando eu como do pão, que é Cristo, eu fico saciado. O mundo não tem nada para me oferecer mais. Eu vou lá dizer, não. Pra você ter uma ideia, quando eu saio de um lugar como esse aqui, a minha esposa sabe que eu tenho o dom da alimentação, né? E eu sou muito tentado, irmãos, mas não é por mulher na rua, nada disso não. Nem boca de fumo, nada disso, nem bar. Eu sou tentado por lanchonete, vai passando pizzaria, não sei o quê, lanche não sei o que tem. Você está amarrado, está amarrado. Daí ela manda para mim, pastor Maurício, no celular, fala assim, não coma na rua. Fiz, por exemplo, torresmo com... Ai, meu Deus, eu viro uma flecha. Então, as minhas citações são gastronômicas. Mas ela neutraliza. Ela diz, comida está pronta. E ninguém ganha da minha esposa. Agora tem até fogão a lenha lá em casa. Glória. Então, não ganha. Então, eu vou igual uma flecha. Irmão, quem está alimentado por Cristo, olha para o mundo e diz assim... Outra coisa, quem está em Cristo, tudo que você fizer vai florescer. Tudo que você colocar a mão vai florescer, porque Deus está contigo. Vou te contar aqui um testemunho sobre isso, bem rapidamente. Nós fomos para os Estados Unidos, antes de viajar para a América,
eu deixei minha casa vendida no fio do bigode. O cara deu uma entradinha lá, mas era, sei lá, 2% do valor da casa. Eu peguei aquela entrada, só de conversa, assinei um contratinho lá de gaveta, e dei de entrada numa chácara que valia um valor absurdo. E eu falei que ia pagar metade do valor. E o rapaz acreditou. Eu falei assim, diga para o dono que eu pago metade do que ele quer, ele tem que pegar o meu carro pela tabela FIP, e eu vou dar só um sinal. O vendedor sorriu assim, ó. Vou falar com ele, tipo, maluco. Ó, o cara aceitou. Eu falei, o maluco, aleluia. Dei o valor para ele, fomos para a América. Deus tinha me dito que ia me dar uma chácara. Aí ficamos um mês nos Estados Unidos, eu fiquei dando aula lá no instituto lá que tem nos Estados Unidos. Os redneck, os pescoços vermelhos. É um milagre, mas entender meu inglês já é sobrenatural. Toda madrugada, eu vou repetir devagar, toda madrugada eu levantava, naquela casa, pensa uma casa linda, irmãos, tipo Jonathan Drew, Open Space, coisa linda. Eu subia lá num quarto que tinha lá, dobrava o joelho num carpê. Ai, que saudade. Olhava pela janela e ficava orando. Eu dava uma volta, né, orava para os missionários, para isso, para aquilo lá. Aí eu falava, Senhor, eu vou perder aquela chácara. Eu fiz uma oferta ridícula. Qualquer pessoa que der um pouquinho mais, irmãos, você está vendendo uma coisa e alguém vai dar 100 mil reais a mais, você não vai vender para outra pessoa? Sim ou não? Claro que sim. Eu fiz uma proposta absurda, mas era tudo que eu tinha. E orando e chorando, segundo dia, terceiro dia, lá pelo 15º dia, Deus disse assim, do que você está falando? Eita glória. Até para o meio do joelho, fiquei até mais ajoelhado ainda. Da chácara. Que eu vou perder porque eu dei uma proposta muito... Quem te falou que ia te dar uma chácara? Eu falei, o Senhor. Então pare de falar sobre isso. A minha palavra não faz volta, será sua, como eu disse. Floresceu. Chegamos no Brasil numa quarta-feira, quinta-feira de manhã, vendi minha casa. Quinta-feira à tarde, compramos a chácara. O dono da chácara parou um carro de R$500 mil. Eu falei, meu Deus, esse cara não está precisando de dinheiro. Você não sabe, irmãos. Você não sabe como está o bolso das pessoas. Ele passou por mim e eu falei, boa tarde. Eu tenho um cara de ogro, né? Então, se eu ficar sério, a pessoa fica até com medo de mim. Aí eu, boa tarde. Ele passou assim, ó. Falei, sangue de Jesus tem poder. Passou a esposa dele por mim e falou, fica tranquilo. É que ele veio xingando o caminho todo. Você está filmando, não é você não, é outro dono de chácara, tá? Ele veio xingando o caminho todo. Ele não sabe por que está vendendo nesse preço. Mas vai dar tudo certo, ela falou para mim. Assinamos os papéis. E hoje eu moro naquele lugar. Aquilo que é impossível para você, se não depende de você, vai florescer. Vai recebendo aí. Aquele sonho que você tem até vergonha de contar, vai florescer se você crer. Meu Deus. Enquanto estou pregando, eu vejo coisas florescendo. Vou falar de novo, vai recebendo aí. Aquilo que estava morto há muito tempo vai florescer na tua casa, na tua família. Aquilo que as pessoas diziam assim, aquilo já era. Eles vão ter que dobrar a língua. Irmãos, deixa eu descer aqui, você precisa falar até embaixo. Meu Deus do céu. Quem tem aquele WhatsApp com o grupo da família? Não o pai, a mãe e os irmãos. Aquele grupo assim que tem os primos, tios. Quem tem aquela treva? Eu também tenho. Ali tem de tudo, né? Sim ou não? Gente de esquerda, gente de direita. É uma maravilha. Macumbeiro, cristão, é uma benção. Agora escuta. Na minha casa, estou falando da arca, falando de Cristo, daquilo que floresceu. Na minha casa, quando eu era garoto, eles diziam assim, o Anderson não vai ser nada. Por quê? Eu era meio gago, tinha uma dislexia, TDAH, TD de A a Z. Verdade, eu tirava 0 em todas as matérias. Me levavam em psicólogo, o que esse menino tem? Então eles diziam, eu ouvi, irmãos, esse aqui não vai ser nada. Diziam para mim, irmã, esse aqui não vai ser nada. Quando eu comecei a ficar adolescente, comecei a beber e usar drogas, eles está vendo? Eu falei que não ia ser nada. Olha com quem que ele anda. Ele nunca vai ser ninguém. E os meus tios diziam assim, rapaz, cuidado, hein? O tempo está passando, você não vai ser nada, você não vai dar para nada. Olha que gostoso. Aí, irmãos, eu faço questão, aleluia. Eu tiro foto assim,
da piscina com a cachoeira funcionando? Tem piscina agora, irmão. Piscina não. Com hidromassagem. Diga assim, bom dia, família. Deus me deu um bosque. Um bosque, irmão. Eu tenho araucárias. Eu estou comendo pinhão das minhas araucárias. Quem diria? Eu digo assim, Elane, vamos procurar pinhão nas araucárias. Olha que coisa maravilhosa. A gente sai procurando. Eu descobri que eu tenho o dom de encontrar pinhão. Eu digo, está ali, ó, maravilha. E mando no grupo. Por quê? Porque onde disseram que estava morto vai florescer. Vai florescer na sua vida, minha irmã. Vai recebendo isso. Deus está me usando para dizer para você, deixa as pessoas falarem. Deus vai falar por último. Aquela vara que floresceu é algo na sua vida que está nascendo para a glória de Deus. Último item. As tábuas da lei. Não eram as originais. Eram cópias. As originais, Moisés quebrou quando desceu do Sinai. Olhe para cá, por favor. Quando Moisés desceu, Moisés fez assim, ó. Por quê? Estavam nus. Primeira escola de samba foi lá. Dançando com 2 bezerros de ouro. Eles estavam se cortando, dançando como os ímpios faziam. Numa orgia, adorando esses 2 ídolos. Arão é o cara mais liso que existe na Bíblia, que ele fala assim, Moisés, fui batendo com o martelo, saiu isso aí. Ah, faça-me o favor. Pelo amor de Deus. Moisés fala assim, quem é pelo Senhor ir comigo? Os levitas, que eram da mesma tribo, se levantam, pegam as espadas e saem matando os hebreus. Quantos morrem naquele dia? Há aproximadamente 3.000. Olha que carnificina, irmãos. 3.000 pessoas caem, mas não é aquela morte bonita. Já jantaram? É tripa para todo lado, é cabeça rolando, coisa absurda. Sangue para todo lado. Ok. A arca está apontando para alguém maior que ela, que é Cristo. Quando Moisés desce do Sinai, sabe que festa que era? Era o dia de Pentecostes. O primeiro Pentecostes com a lei de Moisés, morrem 3.000. E o primeiro Pentecostes depois que Jesus ressuscita? Me ajuda aí. Pedro se levanta, também é o mesmo horário, irmão. É a mesma história, é de manhã. Quando Moisés desce, é de manhã. 3.000 morrem. De manhã, Pedro se levanta, está todo mundo cheio do Espírito Santo, pelo menos os 120 estavam, e Pedro prega. Kefa prega uma mensagem. Quantos se convertem? Quem lembra? Quantos mil? É o mesmo número. Quem está entendendo? O que Deus está dizendo? Agora não desceu lei do Sinai para vocês morrerem, desceu o meu Espírito para vocês viverem. Só que isso implica numa lei que agora não é a lei mais de Moisés, mas é a lei do Espírito em nós. E o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir por coisas que a gente vai dizer assim, isso não tem nada a ver, mas se o Espírito falar, obedeça. Pode dar um exemplo aqui? Uma vez eu tinha um Opala, que Deus o tenha. Agora virou chique de novo, né, Opala? Era um Opala bege. E o Opala fundiu. Aquela tampa, quem é mais jovem há muito tempo vai lembrar. Ela tinha uma mola. Quem teve Opala aqui? Só eu? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo. Ela tinha uma mola que você apertava assim do radiador e você girava o radiador. A mola estava quebrada, aquilo virou uma panela de pressão. Quando fez aquela pressão do vapor, saiu todo o vapor e o Opala fundiu no meio da estrada, no meio do nada. Eu estava a 800 km da minha casa e 800 km do destino que eu estava indo. Eu orei, pessoas me ajudaram no meio da noite, foi extraordinário. Fiz um culto. Liguei o carro funcionou, fui até o posto. Era de noite, o posto estava fechado. Saiu o guardinha, falei, boa noite. Ele, boa noite. Você tem a chave da autopeça? Ele falou, tenho. Vai lá, por favor, e pega a tampa de um radiador do Opala. Ele falou, não tem. É a lei de que nós seguimos agora? Lei do Espírito. Eu falei, tem sim. A última caixa, debaixo do balcão, do lado direito. Você vai tirar todas as caixas. A última caixa do lado direito, a última, na base de tudo, é a única tampa de Opala que tem lá. Ele olhou assim, não tem. Não tem. E foi lá. E voltou assim, ó. Quem falou comigo? O Espírito de Deus. Uma vez estava sentado na minha sala, tinha uma mancha no teto, quando eu morava no sobrado. Eu olhei aquela mancha e falei, puxa vida, preciso mandar arrumar. Era uma infiltração no banheiro da suíte. Liguei para 3 pedreiros, o mais baratinho ficou R$4.000.
Você imagina os outros. E os caras inventam, né? Você que é pedreiro, não. Você é um homem de direito, mas por aí os caras inventam demais. Tem que inverter a polaridade do vaso e tal. Eu falei, meu Deus, é muito dinheiro. Minha esposa chegou e disse assim, amor, sabe o casal fulano? Eu falei, sei. O câmbio automático do carro deles quebrou. Ele só tem aquele carro. Vamos ajudar? Eu falei, não. Ajudar ninguém, não. Está amarrado. Não, mas tem aquela oferta que recebeu, aquela oferta grandona. Deixa ela lá, filha. Deixa ela no banco lá. Não mexe com esse negócio, não. Não é Deus, não, hein? Isso aí você está emocionada. E ela saiu. Eu estava vendo a televisão e olhando para o teto. Irmãos, foi me dando uma tristeza. Uma tristeza. Um aperto no coração. Não tem na Bíblia, irmão. Pagarás o câmbio do teu amigo. Não tem. Estragou o câmbio porque o cara foi irresponsável. Não viu lá o óleo, não trocou o óleo. O problema dele. Fui ficando triste. Falei, Deus, o que está acontecendo? O Espírito Santo de Deus falou comigo. É da minha vontade que você ajude. É outra lei que opera em você agora. Em você agora opera a lei do Espírito de Deus. Essa sensibilidade para tudo. Ele fala assim, muda de canal. Não tem na Bíblia, mudarás de canal. Não verás o Big Brother, não tem. Mas o Espírito fala assim, perde tempo com isso não. Fala ou não fala, irmãos? Vem orar. Quem já viu isso na madrugada? Vem falar comigo. Só eu? Levanta a mão. E não levanta para ver, você não dorme mais. Mas tem espinho na cama. Vida de um lado, vida do outro, vida do lado. É outra lei, é a lei da vida. Aí eu falei, Elane, vem cá. Ela, fala, meu amor. Manda lá, então. Ah, tá bom. Foi lá. Hoje tá tão fácil, né? Fiquei pobre. Mandei o dinheiro. Na mesma hora, estou sentado ainda no sofá. Passou 1 minuto, irmãos. Ele de novo falou comigo assim, Anderson, o problema é só aquele anel de vedação. Tira o vaso. Põe um anel daquele lá. Parafuso de novo. Vai parar. Falei, Senhor... R$50, comprei o anel, tirei o vaso, parafusei, vendi a casa, nunca mais fez mancha nenhuma. A lei agora dentro de você em Cristo Jesus é a lei do Espírito. Eu profetizo na tua vida sensibilidade para ouvir. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas um testemunho indo para o final já. Eu estava uma vez em Itu. Quem já foi em Itu aqui? É tudo mentira que as coisas lá é grandes. Eu só tenho um telefone lá na praça, o resto é normal. E eu estava indo para um culto. Eu parei no hotel, falei, eu vou num culto hoje. Coloquei uma roupa social e fui. Passando, quem conhece tu sabe que algumas casas, acaba a casa, não tem muro, a janela fica na calçada, como aquelas cidades históricas. Os irmãos estão entendendo? E eu, pela bondade de Deus, eu comi a comida dos meus irmãos, né? Fiquei mais alto que todo mundo lá em casa. Eu passava olhando dentro das casas, né? Ainda que eu não quisesse, por causa da minha altura. E passando numa casa, vi uma senhora de cabeça branca, bem velhinha, vendo novela. E eu passei e olhei assim, falei, que engraçado, né? E indo para a igreja. A igreja estava a 1 quarteirão de mim. E passei, o Espírito Santo de Deus, não é mais a lei de Moisés, é a lei do Espírito. Falou assim, volte lá e pregue para ela. Eu falei, não. Ela está vendo a novela dela. Eu estou indo no culto, eu estou vendo a igreja daqui. Eu estou te agradando indo para o culto. E fui indo. Volte e pregue para ela. Mas, Senhor, lá. Volte e pregue para ela. Voltei. Pedindo com jeitinho, eu vou. Bati na janela. Aquela senhora virou para mim e fez assim, ó. Ah! Entende? Ela estava sentada do lado da janela. Eu estou na calçada. Eu estou a 1 palmo dela. É o vidro que nos separa. Eu bati no vidro, ela fez assim. Ah! Eu bati de novo, ela fez assim. Ah! Brava. Fez assim para mim. E virou de costas. O Espírito de Deus. Quem, irmãos? O Espírito de Deus. Disse assim, repreenda esse demônio. Tem um demônio cegando os olhos dela. Eu falei bem baixinho, o espírito maligno que está cegando os olhos dessa mulher, eu te repreendo em nome de Jesus, saia. Bati de novo. Ela virou com um sorriso. Abriu a janela. Oh, meu filho, me perdoe. Nas 2 vezes que você bateu na janela, eu vi um mendigo. Mas agora, olhando melhor, você está bem vestido, você é um moço, eu era mais novo, né? Moço bonito. O que você deseja? Eu vim falar para a senhora de Jesus. E ela começou a chorar, ela falou assim, eu tinha 12 anos, agora tenho 90. Eu estava com cistite, um problema no trato urinário.
Por isso, no culto, eu era da igreja tal, eu saía para ir no banheiro a cada 10 minutos. Era uma igreja grande. O pastor pregando no púlpito disse assim: ei, você, menina, me diga, é formiga ou é demônio que faz com que você não pare aqui dentro? E todos riram de mim, moço. Eu nunca mais voltei para a igreja. Já fazem 78 anos que eu nunca mais coloquei os pés numa igreja e guardo uma mágoa daquele pastor. Eu comecei a chorar lá na calçada e falei assim: olha, eu sou um pastor também. Aquele pastor, por certo, já partiu, porque ela tinha 12, ele já era um homem velho. Mas estou aqui representando ele. A senhora nos perdoa por termos ferido o seu coração? Aquela mulher com 90 anos, irmãos, começou a chorar como uma criança. Não era mulher, era criança. Chorando, chorando. Falou: eu perdoo. A senhora quer se reconciliar com Jesus? Eu quero, moço, eu preciso. Orei com ela, ela falou assim: sabe aquela igreja que você está indo ali? Eu falei: sei. Foi ali que aconteceu o problema que eu te contei, há 70 e tantos anos atrás. Peça para as irmãs vir aqui em casa cantar hinos de novo e orar comigo. Fui para a igreja, contei para o pastor, as irmãs começaram a ir lá. Eu era vendedor na época, passou alguns meses, voltei para Itu, fui na igreja. E aí, pastor, tudo bem? Rapaz, você voltou? Voltei. Como é que está a irmã lá? Rapaz, nem te conto. Algumas semanas depois, ela partiu para a eternidade. Não tem nenhuma lei que me obrigue a ir lá. Eu nem conhecia aquela mulher. Mas a voz do Espírito Santo de Deus vai começar a dirigir você como nunca antes. O véu foi rasgado de alto a baixo quando ele grita: tetelestai, está pago. E ele agora, nós podemos ter, é lógico, eu tenho na minha casa também, podemos ter esses objetos que nos fazem lembrar, né? A cadeira. Você não crê que Jesus está sentado aqui, ninguém toca. É só você lembrar da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. A arca é a mesma coisa, nos faz lembrar. Agora, mais do que nunca, você vai lembrar que é uma sombra de Cristo. Agora, escute. Toda a glória foi transferida para o Messias e o Messias mora dentro de você. Você pode se colocar de pé, por favor?